consultor e consultor ambiental. Sejam muito bem-vindos à terceira parte da série QGIS para consultor ambiental. Eu sou Leonardo Maziero. Eu sou o Rodrigo Cagini e nós somos os fundadores da FUL Ambiental. Não sei se você já tinha alguma intimidade com o QGIS ou com algum software de geoprocessamento, mas com essas séries de vídeos estamos mostrando que você pode se tornar totalmente independente na produção de mapas e figuras, com apenas algumas horas de treinamento, utilizando um programa livre e gratuito. A qualidade do seu relatório depende do geoprocessamento, e não somente pela apresentação final dessas informações, mas também porque vai direcionar todas as suas atividades de campo, além de fornecer os dados e análises que deverão ser utilizadas em seus relatórios. Você vai perceber que a qualidade do seu trabalho vai ser muito maior após essas aulas. O que queremos ensinar agora é o passo a passo como delimitar o uso e ocupação de uma área, identificando os diversos tipos de uso, como agricultura, pastagem, fragmento florestal, campo antrópico, enfim. Vamos te ensinar em detalhes como a partir de uma imagem aérea você vai fazer um dos itens mais importantes do mapeamento, que é o shapefile de uso e ocupação do solo. E como havíamos prometido, preparamos uma surpresa especial para você que está nos acompanhando até aqui. Queremos que você dê um passo a mais hoje. Vamos ensinar a calcular áreas no QGIS de uma forma automática em um shape que você mesmo criou. Não sei qual era o seu nível de conhecimento no QGIS antes dessa série, e talvez você não tenha ideia do avanço que está tendo com essas 3 aulas, mas eu garanto que só com isso já está à frente de uma esmagadora maioria de consultores ambientais. Você merece os nossos parabéns por ter aproveitado essa oportunidade e decidido se aperfeiçoar tecnicamente, se tornando um profissional ainda melhor. O retorno que estamos tendo das aulas 1 e 2 está incrível, tanto através dos comentários aqui na página, como por e-mails e mensagens por WhatsApp. Já ensinamos a obter cartas topográficas, imagens aéreas, traçar rios e nascentes, delimitando as suas APPs, que são itens imprescindíveis em qualquer trabalho na consultoria ambiental. Agora, lembra que dissemos que ensinaríamos a prática e quando menos percebesse, você teria aprendido a teoria de forma natural? Hoje, você sabe criar um shape, você sabe que ele pode ser dos tipos pontos, linhas ou polígonos. Você sabe que tanto o seu projeto como os seus shapes precisam de sistemas de coordenadas definidos. Você sabe como trabalhar com servidores de geodados externos. Enfim, a prática é a teoria traduzido para a nossa linguagem. Ficou muito mais fácil assim, não ficou? Agora, vamos seguir com a nossa prática, que traz uma tonelada de teoria embutida. Você só vai perceber depois que aprender. Se você não assistiu a alguma das aulas anteriores, ou então se ficou com alguma dúvida, aproveite a comodidade dessa série ser online para voltar às aulas anteriores, pausar o vídeo, rever, acelerar, enfim, usar a tecnologia a seu favor, para ter a melhor experiência de aprendizado possível. Nós insistimos para que você acompanhe as 3 aulas que estamos oferecendo, pois acreditamos muito no potencial de cada um de vocês. Sabemos que se vocês fizerem o passo a passo, como mostramos aqui, vocês descobrirão que são capazes de se tornarem independentes na produção de suas figuras e mapas. E assim, um novo horizonte irá abrir em suas carreiras profissionais. Eu quero te dar uma força em seu comprometimento. Você que fez, está fazendo junto com a gente as atividades, tire uma foto do seu projeto e poste em suas redes sociais nos marcando, que nós repostaremos como reconhecimento pelo seu esforço. É muito gratificante para nós vermos os comentários de vocês dizendo que conseguiram replicar o que estamos ensinando e percebendo que pareciam coisas complicadas de se conseguir fazer. Mas por causa das aulas, de nosso método, estão conseguindo fazer sozinhos. Isso nos deixa muito felizes de verdade. Essa transferência de conhecimento é muito recompensadora para nós. Aquela nossa ideia de melhorarmos a consultoria ambiental como um todo parece estar dando certo. Inclusive, queremos abrir esse espaço para agradecermos a vocês, porque é extremamente gratificante ler os comentários que estão fazendo com relação às aulas. Ver que vocês estão aprendendo com o que estamos apresentando, que está sendo útil na formação profissional de cada um, sinceramente não tem preço. Recebemos muitas mensagens como essas na tela, nos agradecendo pelas aulas que estamos disponibilizando, por nossa didática e sistemática. Pessoas que perceberam que o QGIS não é um bicho de 7 cabeças, que conseguiram acompanhar aquilo que ensinamos. Inclusive pessoas que antes utilizavam o ArcGIS e passaram a curtir o QGIS com a nossa ajuda. Temos nos esforçado para preparar o melhor conteúdo para vocês. Isso foi o responsável por recebermos feedbacks dizendo que não tinham encontrado no YouTube aulas com o mesmo nível de detalhamento. Fazendo nossas aulas assim, conseguimos transmitir nosso método, ajudando os alunos a trabalharem de forma eficiente com o QGIS. Novamente, vimos pessoas ansiosas pelas aulas seguintes e para avançar nos estudos. É extremamente gratificante receber comentários de pessoas que, como você, se comprometeram em assistir a série QGIS. Temos certeza que com isso que vamos ensinar agora, mais gente ainda vai ter a mesma sensação de crescimento profissional, de aperfeiçoamento técnico,
pois são atividades muito utilizadas na consultoria ambiental, que você poderá colocar em prática imediatamente após a conclusão dessa aula. Vamos criar um shape do tipo polígono e aprender a cortar de acordo com o uso do solo. E olha isso, acabamos de usar dois termos técnicos, de certa forma teóricos, shape e polígono, e você já está acostumado com eles, mesmo sem termos te passado um glossário com termos técnicos e chatos do QGIS. É assim que o nosso método funciona. Quando você menos imagina, está fazendo tudo sozinho. Bom, agora então vamos abrir o nosso QGIS no projeto que nós já salvamos, que já deixamos tudo salvo no computador, da mesma forma como foram feitas nas aulas anteriores. Pode ser que ocorra com você um erro, que às vezes acontece com a gente aqui também, da imagem aérea ou da carta topográfica sumirem do nosso projeto, apesar de estarem na nossa janela de gerenciamento de camadas. Simplesmente eles não aparecem no projeto. Isso acontece porque por algum motivo o projeto ele perde o sistema de coordenadas. Então, para corrigir isso, é só vir aqui no canto inferior direito. Abrindo aqui a propriedade, o SRC, lembra de desativar essa função para você poder selecionar o seu datum, o seu sistema de referência. Então, clica aqui, ele desativou. Basta, como a gente já está trabalhando no projeto, já utilizou algum sistema de referência, e simplesmente vem aqui no sistema de referência recentemente utilizado e já escolhe o do nosso projeto, do nosso Shapes, que é o Sigras 2000, UTM Zona 23 Sul. Clicou aqui, simplesmente clica em OK, e aí sim o nosso projeto está com a referência, está com o sistema de coordenadas, e aí ele volta a aparecer tanto a nossa carta como a nossa imagem. A área de estudo que nós vamos trabalhar, nós já enviamos por e-mail, e vocês baixem esse arquivo, ele está compactado, tirem do arquivo zip, descompactem, salvem no mesmo lugar onde estão sendo salvos todos os shapefiles que nós estamos trabalhando nesse projeto, para que a gente faça então a importação desse shape para o nosso projeto. E para a gente importar esse shape para o nosso projeto vai ser muito simples, da mesma forma que nós já fizemos anteriormente também, clicando nessa primeira ferramenta. Então, clicando nela, vai aparecer essa tela. Aparecendo essa tela, vamos aqui em buscar, deu um único clique. Vai lá na nossa pasta, na pasta onde vocês estão salvando. Aqui no nosso caso é a pasta vetor. Junto com todos os outros shapes, nós também colocamos o limite da propriedade, que foi também enviado por e-mail, como o a gente mencionou. Extraiu ele, colocou ele na mesma pasta que os outros. Vem aqui, sempre optando pelo arquivo com extensão SHP, selecionou ele, clique em abrir. Clicou em abrir, clica uma única vez em adicionar. Aí sim o nosso limite da propriedade já foi adicionado junto com os outros shapes, e aqui é a área onde a gente vai fazer o uso e ocupação do solo. Da mesma forma que nós já fizemos com os outros shapes, vamos alterar também a simbologia para a gente conseguir visualizar o que tem aqui embaixo. Vamos clicar aqui então no símbolo dele, com 2 cliques. Aqui a gente altera esse shape para um polígono vazado, sem o preenchimento. Vamos clicar então em qualquer um que seja sem preenchimento. Vamos alterar a cor dele para não confundir com o restante. Clica aqui na cor e vamos escolher uma cor amarela. Então escolheu a cor, simplesmente você pode, como a gente já mostrou nas outras vezes, alterar para a cor que mais lhe agrade. Selecionou então, clique em OK, clique em OK novamente. Agora o nosso polígono está em amarelo. Então agora a gente vai desenhar todos os usos aqui de dentro. Então a forma mais prática e mais simples de fazer um uso e ocupação do solo, de traçar todos os usos aqui de dentro, a gente utiliza esse limite e nós vamos cortando ele. Essa é a forma mais segura que a gente encontrou para fazer, a melhor forma, a forma mais rápida e que a gente utiliza em nossos projetos. Para fazer isso, para a gente não perder o nosso limite da propriedade, manter esse shape e ter um outro, a gente vai exportar esse mesmo shape e mudar o nome dele. Então, para a gente exportar, clica no limite da propriedade, clica com o botão direito, vai na opção exportar, salvar feições como, abrindo essa tela, confirma que o formato é shapefile, se não tiver, clica aqui e escolhe a opção shapefile. No nome do arquivo, clique em buscar, para a gente poder salvar junto com os outros arquivos e ficar organizado nos nossos trabalhos. E vamos escrever uso e ocupação. Clique em salvar. Lembra de conferir se ele está com o sistema de referência correto, que é o Sigras 2000, Zona 23 Sul, e vamos clicar em OK. Clicando em OK, ele já vai gerar o nosso polígono de uso e ocupação. Da mesma forma que nós fizemos com o limite da propriedade, clica aqui, 2 cliques no polígono,
Ele vai abrir essa tela, vamos escolher um polígono sem preenchimento. E para ficar fácil de cortar, vamos escolher um limite vermelho. A gente clica em OK e agora a gente já tem o nosso limite do polígono do uso e ocupação que a gente vai cortar todas essas áreas. O uso e ocupação nada mais é do que vários polígonos diferentes mostrando os tipos de vegetação, de usos que tem na nossa propriedade. Então o que nós vamos fazer é pegar esse polígono grande e cortar e separar em diferentes pedaços de acordo com o uso da propriedade. E para a gente fazer isso, vamos desligar os outros shapes para não atrapalhar a nossa visualização. Como, por exemplo, a hidrografia PP aqui, como a gente não vai trabalhar com eles agora, vamos desativar nascente também e o limite da propriedade. Vamos deixar somente o shapefile de uso e ocupação ativo. Então, para a gente delimitar o nosso uso dessa propriedade, dessa área, é bem simples. A gente tem que selecionar o shape que a gente quer cortar, que no caso é o uso e ocupação, clicar na edição, né, que é esse lápis tem que estar ativo, como para editar qualquer outro tipo de shape. E ao invés de a gente clicar na ferramenta que fica aqui do lado e desenhar um novo polígono, como nós fizemos em nascente e na hidrografia, nós vamos vir aqui direto e escolher a ferramenta quebrar feições. Clicou nela, agora a gente, como já está com o uso e ocupação selecionado, só para você ter uma ideia, eu vou cortar aqui só para a gente mostrar o que acontece. Clicando fora do polígono e fora do outro lado também, clica com o botão direito e ele particiona nosso uso em dois. É isso que a gente vai fazer basicamente, só que, claro, escolhendo e delimitando todos os usos da nossa área. Vamos dar um Ctrl Z aqui, voltamos para o original do nosso shape e agora sim a gente vai delimitar os usos. Só lembra que um item importante, da mesma forma que nós desenhamos a hidrografia, você tem que saber qual é a escala que você vai apresentar no seu mapa. Qual a escala que você vai representar isso para o argumental, para o seu cliente. E sempre desenha numa escala melhor da qual você vai apresentar, para o uso ficar bem detalhado, não aparecer nenhuma falha nele. No caso, quando a gente apresenta um limite numa propriedade, um limite numa área diretamente afetada, a gente sempre costuma apresentar um para 2000. Então assim, na hora que a gente for cortar, lembra sempre de visualizar a escala, se ele está numa escala boa. No caso, vamos deixar um para 1000 para ficar numa escala melhor do que a gente vai apresentar. Então vamos ir aqui no canto do nosso mapa e vamos cortar toda essa vegetação. Então vamos começar pelo canto dela, lembrando sempre de como a gente está cortando. A gente não está delimitando um polígono novo, a gente está cortando esse polígono existente. A gente tem que clicar fora do nosso polígono, senão você vai ficar clicando aqui dentro e vai terminar o shape e ele não vai ter cortado. Lembra sempre de clicar fora então. Vamos traçar a nossa vegetação. Lembrando que aqui a gente vai apresentar na escala 1 para 2000, erros pequenos não tem problema. E lembra também que a vegetação tem sombra, então você tem que ignorar essa sombra da vegetação. Com o botão do meio, você clicando e arrasta, você não precisa parar a sua edição para arrastar e nem mudar de ferramenta. Vai cortando, sempre tomando cuidado onde você está clicando. Se por um acaso você errar, lembra que o del ele volta os últimos pontos. Então vai clicando e lembra na hora de finalizar, clicar fora do seu polígono. Clicou fora, clica com o botão direito e aí sim ele já cortou uma parte da vegetação da nossa área. Vamos agora para esse outro fragmento. Vamos começar aqui do canto. Lembra de sempre verificar a escala que você está cortando para não cortar numa escala diferente da que você começou. Então, de novo, clica fora do seu polígono e vai cortando a sua vegetação. Lembra também que a gente está cortando o uso aqui, e isso sempre a gente faz antes de ir para campo. E sempre confirma para ver se o uso continua da mesma forma que está na imagem que a gente está utilizando, e se a gente classificou de forma correta esse uso que a gente está visualizando em imagem aérea. Contorna toda a sua vegetação. Para finalizar, lembra de clicar fora do seu polígono e clicar com o botão direito. Então, mais um polígono cortado, mais uma vegetação delimitada. Ou seja, aquele polígono grandão do limite da propriedade que nós tínhamos, que nós exportamos e criamos o shape uso e ocupação, que era um polígono só grandão, agora eles são 3 polígonos diferentes, cada um com uma classificação diferente. Agora vamos nessa outra vegetação aqui do lado, vamos cortar ela também,
sempre verificando a escala onde ela se encontra, e vamos cortar novamente no limite dela. Se a vegetação está um pouco mais falhada, lembrando que o correto é ir lá no campo e verificar como ela se encontra atualmente. Clica no final e mais um polígono está separado aqui, cortado. Então agora vamos cortar essa outra parte, que parece uma área alagadiça, sempre clicando fora, e terminando no outro polígono. Clica com o botão direito e cortou também. Então a gente separou aqui a agricultura dessa área alagadiça. Agora vamos separar a parte de agricultura da área de pastagem. Sempre lembra de clicar fora aqui do polígono que você está cortando. E aqui dá para ver claramente o limite, né, da pastagem com a agricultura aqui no caso. Vamos cortar aqui a propriedade, indo até o final, clica com o botão direito, então separamos esse polígono desse. E agora vamos separar também essa vegetação do restante do nosso polígono. Vamos clicar aqui e vamos cortando essa vegetação do restante do polígono. Dependendo do estudo, do relatório que você estiver fazendo, o maior detalhe deve ser editado. Fizer mais um polígono, vamos quebrar também essa propriedade aqui. Então agora a gente vai separar essas edificações também do restante da agricultura. Então clicando fora, vamos pegar bem o limite dela, que dá para ver bem claramente aqui, pela cerca. Como o Leonardo falou, esse nível de detalhamento depende de cada trabalho, depende de cada relatório que você está fazendo. Então esse aqui é só um exemplo, e quando você for fazer o seu próprio trabalho, você tem que ter esse conhecimento de que nível de detalhamento será necessário. Depois de cortado todos esses usos, você vai ter que apresentar essas informações de alguma forma no relatório, em formato de tabela, provavelmente. Então, o que nós vamos fazer aqui é o próximo passo. E o que seria isso? Nós vamos classificar cada polígono desse. Então, antes ele era um polígono grandão, cortamos em vários pedaços pequenos e vamos falar cada pedaço o que ele é. Então, ele pode ser uma vegetação nativa, ele pode ser uma área de agricultura, uma área de pastagem, enfim, nós vamos falar quais polígonos são de que tipo. E também depois vamos calcular as áreas de cada um desses polígonos. Dessa forma, esse quadro que seria gerado aqui já poderia ser utilizado no seu relatório. E para a gente fazer isso, lembra de salvar para a gente não perder o que a gente fez até o momento. Classificar esses polígonos, a gente tem que vir aqui no Shape Uso e Ocupação, clicar com o botão direito nele e abrir a tabela de atributos. É nessa tabela que ele vai carregar as informações de cada polígono dentro do seu Shape. E para isso vamos criar colunas novas aqui dentro. Cada linha dessa é um dos polígonos que nós cortamos, é um polígono diferente. E cada coluna que nós criarmos vai ser uma característica desse determinado polígono. Então nós vamos criar a coluna uso, então vamos colocar se é vegetação, se era de pastagem, de agricultura, e a coluna área, que será correspondente à área em metros quadrados desse determinado polígono. E para a gente fazer isso é bem simples, só tem que estar ativa a nossa edição. Aqui em cima, na parte superior da tabela de atributos, a gente vem nessa opção aqui que é para adicionar novo campo. Clica nela, aqui ele vai adicionar o campo e aqui a gente escolhe o nome. Vamos escolher aqui então o nome de uso, que vai ser as classes do uso, o tipo dessa coluna. Se a gente escolher o tipo número, a gente só vai conseguir colocar número. Então a gente clica nele aqui e coloca texto, porque aqui a gente vai informar se é um fragmento nativo, se é um fragmento exótico, se é agricultura, pastagem. Então, como é texto, vamos escolher a opção texto. E aqui é a quantidade de caracteres que vai caber dentro desse campo. Vamos colocar aqui 50, porque nenhuma palavra que a gente vai escrever aqui dentro vai ser maior que isso. Mas lembre-se de planejar antes de pensar qual é o tamanho desse campo, quantos caracteres você vai precisar para inserir aqui dentro. Clicou em OK, agora a gente já tem esse campo uso. E agora, com o campo pronto, vamos colocar o nome em cada um deles. Para a gente poder selecionar aqui, vamos selecionar essa ferramenta, que é a ferramenta de seleção. Clicou nela, vamos escolher esse fragmento primeiro. Aqui não sei se vocês estão conseguindo visualizar claramente, mas ele está todo demarcado, demonstrando que ele está selecionado. Abra a sua tabela de atributos. Com a tabela aberta, ele vai mostrar, ele vai ficar em azul, o polígono que está selecionado. Basta a gente vir aqui e colocar o nome que a gente vai dar para esse polígono, para essa área. Então, nesse caso, vamos colocar fragmento em estágio médio. Lembrando que isso tem que ser
verificado em campo. Agora vamos clicar nesse outro, que é a pastagem. Clicou nele, abre de novo sua tabela de atributos. Abrindo a tabela de atributos, ele já vai selecionar então qual é. Vamos escrever pastagem. Da mesma forma para todos os outros. Então selecionou a agricultura, ele vai estar minimizado aqui embaixo na sua tela. Você clica nele, ele vai abrir novamente. Se por um acaso você fechar também não tem problema, clica com o botão direito de novo e abre a tabela de atributos. Ele já voltou aqui em azul, então, o qual a gente estava demarcando. Então clica aqui, escreve agricultura. Vamos pegar essa parte aqui, que é uma área alagada. Vamos selecionar, abrir de novo. Aí seleciona e vamos escrever várzea. Vamos nesse outro polígono, também parece ser um fragmento de um porte grande. Clicou nele, abre a sua tabela de atributos. Aí no caso você não precisa ficar digitando quando é igual. Você pode vir no de cima, Ctrl C e Ctrl V. Ele já copia a informação e você cola sem a necessidade de ficar escrevendo. Aqui no caso parece uma vegetação exótica. Vamos clicar nela, abrir a nossa tabela de atributos e escrever vegetação exótica. Então aqui parece ser uma agroindústria. Clica na sua área, abre a sua tabela de atributos, escreve agroindústria. Para você verificar se tem algum polígono faltando, você pode descer a sua tabela e verificar. Aqui a gente percebe que tem um polígono, que é esse aqui de cima, que faltou a gente informar qual é o tipo de uso aqui. Clica nele, abra a nossa tabela de atributos e vamos digitar aqui, parece ser uma vegetação em estágio pioneiro. De novo, a gente faz essa pré-checagem, esse pré-mapeamento antes de ir para campo e vai no campo confirmar todos esses usos, todas essas informações que a gente realizou. Então finalizamos agora o nosso uso, vamos salvar para não ter risco de perder também essas informações que acabamos de fazer. Vamos voltar aqui na nossa tabela de atributos, clica com o botão direito, abrir tabela de atributos. Então agora a gente vai calcular a área de cada um desses usos. Porque não adianta nada também você vir aqui, fazer todo esse uso, cortar e não informar quanto é a área de cada um desses polígonos. Normalmente é necessário apresentar essas informações nos relatórios. Então para a gente fazer isso, nessa aba superior, a ferramenta calculadora. Clica nela, clicando nela vai aparecer essa ferramenta. Agora a gente vem aqui e tem a opção criar um campo novo. Deixa essa opção ativa. O nome do campo vai ser área. Então aqui no caso, como é a área que a gente quer, vamos escolher o número decimal, para também calcular as vírgulas depois do número inteiro. Clica aqui em número decimal, e como é em metros quadrados, então provavelmente vai dar bastante casas. Então vamos colocar 20, mas cuidado quando a área for muito grande, você colocar um número, uma quantidade menor do que a sua área. Vamos colocar 20 aqui e deixar uma precisão de 3, que é quantas casas depois da vírgula vai ter. Para a gente calcular, para ele calcular automático aqui para a gente, vai na função geometria. Na função geometria, pega essa aqui, cifrão, área. 2 cliques, ele vai aparecer aqui dentro, a função, clicou em OK, e ele vai ter calculado. Esse aqui é um erro comum também, de deixar selecionado o polígono que vai calcular a área. Ele só vai calcular do polígono selecionado. Então vamos lembrar aqui, ó, clica nessa opção que ele vai deselecionar, abre de novo a sua tabela de atributos, volta aqui dentro na calculadora e agora, em vez de criar um campo novo, vamos atualizar esse campo que ele acabou de criar automático para a gente. Então agora a gente atualiza um campo existente, escolhe área, volta aqui de novo em geometria, 2 cliques no cifrão área, clique em OK. Agora sim ele calculou todas as áreas de cada um desses polígonos. Fazendo isso, então, temos todo o nosso mapeamento recortado, nosso uso recortado, cada uso com seu devido polígono. Temos também as áreas de cada polígono. Essa tabela pode ser, então, inserida num relatório que você vai entregar para o seu cliente, para o órgão ambiental. Lembre de salvar todas essas edições, desativar a edição e salvar o seu mapa. Com isso você garante que todos os seus shapes foram alterados, sua tabela de atributos foi mantida e quando você quiser voltar nesse mapa, ele manteve exatamente onde você parou. Sabemos que você avançou bastante em sua habilidade com o QGIS. Parabéns por isso.
Nós tentamos passar o máximo possível de conteúdo nessas 3 aulas. Ensinamos você a traçar a hidrografia, gerar apps, delimitar o uso e ocupação do solo, baixar cartas topográficas, fazer o cálculo de áreas de seu projeto e inserir imagens aéreas. E tudo isso que ensinamos você já consegue aplicar em seu trabalho e é necessário em 95% dos relatórios na consultoria ambiental. Mas infelizmente o tempo é limitado e não conseguimos passar tudo o que você deve saber como consultor ambiental. Agora, para você que realmente quer se tornar um consultor ambiental independente na produção de mapas e figuras, em apenas 15 horas de aulas práticas e detalhadas, e sanar todas as suas dúvidas, aprender o passo a passo como criar um mapa exatamente igual a esse, onde você vai aprender a delimitar sua área de interesse, traçar todos os rios, lagos, inserir nascentes, gerar apps, delimitar o uso e ocupação do solo, identificar as intervenções em app, gerar o quadro de áreas, criar seu layout, inserir as legendas, escalas gráfica e numérica, grades de coordenada, norte, enfim, montar seu mapa do começo ao fim, além de aprender a verificar a ocorrência de terras indígenas e unidades de conservação. No meio disso tudo, aprender também a instalar complementos, habilitar e desabilitar ferramentas, tudo o que falamos de forma muito simples e automática. Para você que quer saber fazer tudo isso em apenas 15 horas, nós elaboramos o curso QGIS Mapa de Caracterização Ambiental. Trata-se de uma compilação de nossos 11 anos de experiência utilizando essas ferramentas com todos os cursos que já fizemos e com as experiências de ensino que já tivemos com os consultores à nossa volta, em um conteúdo específico para consultores ambientais, absolutamente prático e aplicável. Essas ferramentas e funções que você vai aprender nesse curso são obrigatórias na consultoria ambiental, são essenciais no licenciamento, na elaboração de estudos ambientais, como EIA-RIMA, RAS, RAP, supervisão ambiental, laudos de vegetação e APP, em caracterizações de áreas, enfim, realmente para toda a consultoria. O curso é totalmente online, portanto você precisa apenas de um computador com acesso à internet para ter acesso a todas as aulas. No total serão 20 aulas agrupadas em 4 módulos. As 5 primeiras aulas são disponibilizadas imediatamente após a confirmação da inscrição. Assim que for confirmada, você recebe em seu e-mail as instruções para acesso à plataforma do curso. Toda semana serão liberadas mais 4 aulas e em 30 dias o curso completo estará disponível para você. Essa liberação gradual auxilia no seu planejamento, não oferecendo muito conteúdo a ponto de você não conseguir assistir a todas as aulas e também num volume que você aprenda de forma satisfatória e produtiva. E caso surjam dúvidas durante seus estudos, em nossa plataforma você poderá enviar suas dúvidas, questionamentos ou até sugestões que estaremos prontos para responder. Você também poderá trazer dúvidas por e-mail e WhatsApp, onde achar melhor. Inclusive, esse é o motivo que abrimos poucas vezes as inscrições para o curso. Um dos principais compromissos é dar o melhor atendimento às dúvidas dos nossos alunos, para garantir o aprendizado da melhor forma e quando concentramos as inscrições, garantimos que as dúvidas cheguem mais ou menos durante o mesmo período. Como já dissemos, a atividade principal da FUL é a consultoria ambiental, ou seja, nos planejamos para fornecer esse curso, mas continuamos com todas as demandas que uma empresa de consultoria possui. E precisamos dessa organização para conseguir dar conta de todas as nossas atividades. Isso tem dado certo pelo reconhecimento que temos recebido, tanto dos nossos alunos quanto dos nossos clientes. Imagine que você está num churrasco da sua turma de faculdade daqui a 5 anos. Com certeza o assunto vai cair em trabalho. Certamente surgirão histórias de erros em trabalhos, em atividades de campo, em complementações que o órgão ambiental solicitou nos relatórios. Na hora, isso até soa engraçado, mas a verdade é que para cada risada que derem nesse dia, uma centena de reais saiu do bolso de quem cometeu o erro, do consultor ambiental que estava responsável por essa atividade. Além disso, esse erro pode ser uma muralha entre esse consultor ambiental e uma promoção ou um novo contrato, uma nova oportunidade. Nesse mesmo churrasco, também poderá ter aquele cara que vai dar risada das mesmas histórias, mas com a consciência tranquila de quem está um passo à frente, de quem está preparado para encarar as alterações do mercado, de quem tem a velocidade na elaboração de seus relatórios e mapas e que dificilmente será surpreendido pelo órgão ambiental ou outra consultoria. Honestamente, não sei em qual dos lados dessa história você vai estar, mas tenho meus palpites. Se você chegou até aqui, se você está ouvindo isso que estamos falando, você está numa seleta população de aproximadamente 30% das pessoas que começaram a assistir nossa série, que perseveraram, que resistiram e chegaram até o final. Se você está aqui, sei que não quer ser o trouxa do churrasco da turma da faculdade. Infelizmente, não foram poucas as vezes que vimos trabalhos tendo que serem refeitos por não ter sido devidamente planejados, principalmente por ausência da verificação prévia dos aspectos ambientais relevantes do seu mapeamento.
Você vai se destacar no mercado profissional e aumentar suas habilidades como QGIS. Com isso, estará apto a uma nova oportunidade de emprego ou até uma promoção em seu cargo atual, ou poderá se tornar um profissional autônomo que presta esse tipo de serviço para outros consultores ambientais. Então é um curso que a gente realmente aprende a fazer e aprende a se virar sozinho na confecção desse mapa. Eu, por exemplo, tinha praticamente zero conhecimento no uso do QGIS e eu consegui desempenhar bem, sem problemas. Isso foi bem bacana. Seria isso. A didática do curso ela é bem simples e objetiva, né? E fica muito fácil de assimilar o conteúdo, né? Como é mostrado ali um passo a passo, não tem erro, né? Inclusive, até em um dos vídeos eu tive uma dúvida, eu fiz uma pergunta ali no campo de comentários embaixo do vídeo e no mesmo dia eu já tive uma resposta, né, de forma bem ágil. Então, eu super recomendo. Um curso muito bom, uma didática muito boa, o instrutor tem uma boa didática, isso facilita demais o entendimento. Recomendo o curso a todos. Todas essas portas poderão estar abertas após apenas 15 horas de curso. Queremos que o seu aprendizado vá além e por isso vamos te dar mais esses 3 bônus. Primeiro bônus, vamos entregar os layouts que utilizamos em nossos mapas e aprovados pelos órgãos ambientais, inclusive o IBAMA, nos tamanhos A3, A1 e A0, um bônus que vale por 3. Como sabemos que muitos consultores têm imensa dificuldade na hora de montar e criar o seu layout, nós vamos te dar 3 layouts que mais utilizamos em nossos trabalhos, para você não ter essa dificuldade. Segundo bônus, você terá 2 anos de acesso a todo o conteúdo do curso, a todas as melhorias e novos conteúdos realizados nesse período. Qualquer atualização que fizermos no curso, você terá acesso. O terceiro bônus é o acesso a todas as séries QGIS para consultor ambiental que já fizemos e que ainda vamos fazer pelos próximos 2 anos. Como sabe, costumamos tirar do ar essas séries, porém ela continuará disponível para você. Se ainda estiver na dúvida se faz ou não o curso, aproveite a nossa garantia incondicional de 15 dias. Você pode se inscrever, começar o curso assim que as inscrições forem abertas, ver se curte ou não, e caso não fique satisfeito, é só pedir o seu dinheiro de volta. Nós devolvemos cada centavo, não importa a forma de pagamento que você escolheu. O cartão, PayPal, te reembolsamos sem perguntar o porquê. Basta nos solicitar dentro dos primeiros 15 dias. O risco fica todo aqui com a gente. Acredito verdadeiramente que agora você tem 3 opções. Opção número 1, aprender tudo sozinho, isso vai levar anos, além de cometer erros parecidos com os que contamos ao longo dessa série. Só muito cuidado para não manchar sua reputação junto ao seu cliente, como nos exemplos que demos essa semana. Opção 2, ignorar o geoprocessamento. Você vai sempre depender de outros consultores para preparar o seu campo, para identificar os aspectos ambientais, para receber os seus dados de campo e montar os seus mapas e figuras, além de calcular todas as interferências de seu projeto, com o risco dele também cometer os erros que contamos. Ou opção 3, economizar anos do seu precioso tempo e aprender em 15 horas com nossa metodologia específica para consultor ambiental, porque demoramos anos para aprender através de vários cursos e também no dia a dia, na raça, na tentativa e erro. Vou dar apenas um exemplo de um curso de geoprocessamento que participei que durou 3 dias, onde além das despesas com deslocamento, pois tive que ir até a sede do Instituto, desembolsei algo em torno de R$ 1.500 para ter acesso a esse treinamento, que não era nada específico e nem prático para um consultor ambiental, pois era voltado exclusivamente ao geoprocessamento, toneladas de teoria e pouca aplicação prática em minha atividade como consultor. Caso você não enxergue o geoprocessamento como importante, você não precisa adquirir nosso curso. Sinceramente, tudo que fizemos essa semana já é de grande valor para quem estava buscando esse tipo de conhecimento. E esperamos que realmente tenha sido valioso para você. Como falamos, somos uma empresa de consultoria ambiental que pretende aprimorar a consultoria como um todo. O reconhecimento por parte de vocês já nos deixa muito satisfeitos. Você pode escolher outras maneiras de aumentar o seu conhecimento, não temos problema nenhum com isso. Continuaremos aqui compartilhando aquilo que praticamos em nosso dia a dia em prol dessa nossa visão. Caso tenha gostado da forma como formulamos nossas aulas, nosso conteúdo, será um prazer tê-lo como aluno. Só precisamos alertar que costumamos deixar as inscrições abertas por pouquíssimo tempo, geralmente menos de uma semana. Por isso, se tiver interesse, aqui em cima tem um botão para acessar a página do curso com todos os detalhes, inclusive valores, formas de pagamento e datas de inscrição. Pelo que você nos acompanhou, percebeu que aprendendo aos poucos, passo a passo, o QGIS fica mais simples do que parece.
te possibilitando ficar independente na produção dos seus mapas. Isso tudo faz parte do nosso método específico para consultores ambientais. Se quiser dar esse avanço, se posicionar com relação ao futuro que te espera, conte com a gente para isso. Independente se você escolher ser nosso aluno ou não, continuaremos em nossas redes sociais postando o melhor conteúdo possível para ajudar você em sua jornada. Antes de irmos embora, queremos a sua participação, contando para a gente o que achou das aulas dessa semana. Ficou com alguma dúvida? Conseguiu criar todos os shapes? Deu tudo certo? Mande as suas dúvidas e comentários aqui embaixo para a gente. Aproveita que as aulas estão disponíveis e você pode revê-las quantas vezes quiser, mas é por pouco tempo. Você pode acessar muitas informações e conteúdo em nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e também temos nossa lista de transmissão do WhatsApp. Postamos conteúdos frequentemente, esperamos ajudá-lo em seu crescimento profissional. Postamos dicas que aprendemos nesses anos de consultoria para contribuir com o seu aprendizado. Até mais. Valeu!